Foi sobre aquele negócio do Monark, que ele falou aquela pagação nele e o Kataguiri, né? Aí ele bota bem assim, uma noção que eu acho que seria muito importante que a gente aqui no Brasil conseguisse se apropriar melhor é a diferença entre nazista e nazista. Isso ajudaria a explicar porque bolsonaristas que condenam a fala do monarca continuam sendo eles próprios nazistas, né? Aí ele segue no fio explicando isso aí, né? Uma distinção entre nazista e nazista é uma proposição dessa autora aqui, Petra Hall, nesse livro de 2013, Our Nazis, o nome do livro. Recomendadíssimo, né? Não tem no Brasil. Segundo a parafraseando a blogueirinha de merda, né? O livro discute, segundo a autora, o lugar e o sentido que o fascismo possui no imaginário cultural ocidental moderno. Ou seja, esse é um livro sobre os nazistas como os topos representacional, como um topo representacional, uma retórica sobre o totalitarismo e uma iconografia específica. Em resumo, um discurso que frequentemente se propõe a descrever ou tornar real o que na realidade ele constrói predominantemente através do cinema e da literatura. Portanto, os nazistas nos dizem menos sobre o fascismo histórico do que sobre as culturas que o imaginaram no cinema, na arte e na literatura. Por isso, as aspas. A ideia é essa, tá ligado? Aí tá, o que é que ela quer dizer com isso, né? Aí ele vai explicar. Por exemplo, deem uma olhada e me digam qual dessas duas imagens parece mais nazista para você, né? Aí eu vou botar aqui a imagem para você ver, pra vocês verem, né? Ah, e sim. Blogueirinha de merda quando ela falou isso aí. É o que ela falava. Pronto. Aqui. Essa foto aqui ele bota, né? Essa foto. Aí tem essa foto aqui também. Cadê? Essa. Qual dessas duas seria mais nazista para você, né? Ele bota esse essa ideia, né? Aí segue aqui. Vou voltar para mim, para não ficar também expondo o Twitter dos outros, né? É... Vamos lá. Sem contexto, provavelmente você diria que aquela primeira imagem, né, do comício em Nuremberg seria a mais nazista. Ela resume em torno de uns 70% do que a gente pensa como nazismo. Os estandartes com a suástica, as tropas que desfilam, o estádio lotado, o palanque de onde o Führer discursa. Porém, a foto da direita, que é a segunda foto que eu mostrei, é muito mais importante para o movimento neonazista alemão que ganha espaço na internet a partir dos anos 90. Se trata do navio MV Wilhelm Gustloff. Acho que fala assim, não sei se está certa a pronúncia, né? Aí vamos lá acompanhar. Um navio de cruzeiro turístico afundado por um submarino soviético em janeiro de 1945, causando a morte de 9.000 pessoas. Algumas estimativas que são debatíveis é a maior tragédia naval civil da história em fatalidades. Muito pior que o Titanic. É colocado aqui. A história é longa, enfim, mas para resumir, o afundamento do Wilhelm Gustloff foi resgatado pelo neonazismo alemão como um símbolo de que as agressões aliadas contra alvos civis foram tão terríveis quanto as perpetradas pelo eixo. Esse é um revisionismo, um negacionismo histórico torpe,
esse é um revisionismo, um negacionismo histórico torpe, não preciso nem dizer, né? Enfim, ele bota aqui. Mas o ponto são as imagens. Para o nazismo hoje, a imagem de William Gustave é muito mais cara ao seu programa político do que a imagem de Nuremberg. Ou a imagem de William Gustave é hoje nazista, já a de Nuremberg é nazista, entre aspas. Aí ele vai botar aqui para essas aqui agora. Quais são as imagens nazistas, né? As imagens. Deixa eu botar aqui novamente. Eita. Deixa eu abrir ela primeiro. Vou botar um filtro aqui. Pá, pá, e pá. Aí ele volta aqui, né? Quais dessas aqui? É a mais nazista. Tem essa. Tem essa. Tem essa. Né? E essa. Certo? Sacou, né? Gosto mais de bicho que de gente. Aqui tá em francês, mas em francês não, em inglês. Francês. Por que eu falo francês? Falando sobre a pandemia, né? Do Covid, onde reduziu a poluição dos carros, porque circulou menos gente, a poluição no ar, enfim, aquele bagulho todo que a gente viu aí em alguns rolês. Certo? Deixa eu tirar o filtro novamente. Pronto. Aí ele vai continuar aqui falando. As imagens da primeira ordem de Star Wars nos dão tudo o que é nazismo. Nos dá as flâmulas vermelhas, os soldados enfileirados em blocos, o palanque para o discurso. E o meme e a tirinha ambientalista parece, no máximo, meio cringe. Enfim. O discurso de que os primeiros meses da pandemia fizeram bem para a natureza e eu gosto mais de bicho do que de gente, ambos se aproximam do que chamamos de ecofascismo, né? Que é a noção nascida de um neomalthusianismo torpe, que enxerga na superpopulação, nas famílias grandes, na natureza humana, na natureza humana, a raiz do problema da Terra. Daí para propostas como a de Fujimori, no Peru, de conter a natalidade de grupos sociais a partir de castração química coletiva, por exemplo. Né? Para isso aí é rapidinho. Né? Inclusive tem uma linha ambientalista, né? Um parênteses aqui, estou falando da minha fala, não estou lendo mais no Twitter. Eu estou estudando junto, né, nas aulas da faculdade, enfim. Tem a teoria Gaia. Teoria Gaia, é isso. Que é esqueci o nome do teórico aí que criou ela. Que ele se baseia muito no neomalthusianismo, né? Ele tenta botar ali a culpa nos povos, na população, nas pessoas, nas sociedades, sobre o mal da Terra, sobre a gente tá caminhando para a destruição e tá cada vez mais próximo dessa destruição apocalíptica e não sei das quantas pelo deparar. Então, ele é considerado um dos pais do movimento ambientalista moderno, né? Enfim, tem toda uma problemática aí. Ele, inclusive, defende aí o uso de energia nuclear, né? Como uma fonte de energia limpa, né? Enfim, eu estudo ele porque o professor pede pra gente estudar, né? Mas é um cara que realmente a teoria dele, não, mas faz sentido, não faz sentido, pô, não faz sentido. Qualquer coisa que venha com esse papinho de aí ele usa o neomalthusianismo, ele fala isso. Tem uma entrevista que ele vai falar sobre Malthus e sobre como Malthus via que a gente tava com um crescimento populacional e parará. Um problema, né? Aí, enfim, ele segue aqui, né? Vou continuar lendo. A primeira ordem nos grita nazismo, né? Muito mais do que uma tirinha meio boomer sobre pandemia. Acho que vocês estão vendo aonde eu quero chegar. Desde 45, o mito da Segunda Guerra Mundial, Lovelock,
Valeu, valeu, valeu. É isso mesmo. Desde 45, e ele é muito respeitado, inclusive, né? Aí a gente começa a entender por que que a NASA chamou ele para trabalhar para ela, né? E toda aquela questão, né? Tem que se ligar. É, o mito da Segunda Guerra Mundial vem sendo construído. Isso ocorre em qualquer guerra. Qualquer guerra é um fenômeno multifatorial, complexo, com inúmeros interesses políticos nos níveis internacionais e nacionais, contradições, tensões econômicas, culturais e etc. Aí é normal que vão surgir narrativas que calcifiquem uma certa noção da guerra, uma historinha simplificada, que não é necessariamente falsa, embora possa ser, mas é certamente uma simplificação. Ela deixa coisa de fora. Aí o mito da Segunda Guerra Mundial é o mito da guerra boa. O mito da guerra em que, objetivamente, o bem enfrentou o mal e o bem venceu. Esse mito esconde muita coisa. Esconde a aproximação ideológica entre o mal e os diversos governos do bem. A semelhança entre o imperialismo britânico e o expansionismo alemão é só uma delas. Os elogios de Hitler ao segregacionismo Jim Crow nos Estados Unidos, por exemplo, né? Também é outra. Esconde também diversos crimes de guerra efetivamente cometidos pelos aliados durante o conflito. Aí vai falar aqui da injustificabilidade do bombardeio de Dresden pela RAF, a violência sexual sistemática por parte do Exército Vermelho na Prússia Oriental, a segregação racial dentro do exército estadunidense, por exemplo, e a bomba atômica, né, de Nagasaki, né? Esqueci o nome da outra cidade. Enfim, mas mais do que isso, o mito da guerra boa cria não só heróis, como também vilões. E a Segunda Guerra Mundial é definitivamente, na memória coletiva, a guerra do bem contra o mal. Os nazistas que foram transformados efetivamente num arquétipo total de vilania histórica, né? Aí ele coloca assim, e você quer que os nazistas sejam os heróis da história, doidão? Como se alguém estivesse perguntando para ele, né? Aí é que tá. Ele responde: heróis e vilões são elementos constitutivos da narrativa. É o que tem nos filmes, nos games, nos romances, não na história. Valeu, Hiroshima. É, a história tem fatos, agentes, vítimas, perpetradores, colaboradores, guerrilheiros, alistados, generais, líderes, propagandistas, mas não heróis e vilões. A história não é um filme da tela quente, né? Aí ele bota assim: agora o vidraceiro que eu tô esperando desde as 9. Ah, não, isso aí é outra coisa. Enfim. Aí ele bota aqui: os nazistas se transformaram ao longo do século XX nos vilões ideais. Você quer uma narrativa histórica com um vilão cruel e que você não corre o risco de ser politicamente incorreto ou colocá-lo como vilão? Simples. Nazista, né? Aí ele bota do Capitão América ao Wolfenstein, do Bacurau ao Bastardos Inglórios, da lista de Schindler aos filmes Nazi Exploitation dos anos 70, de Star Wars a Star Trek. Os nazistas viraram o protótipo ocidental do vilão político. Aí ele vai botar aqui novamente algumas imagens, né? Eu preciso botar para vocês acompanharem aqui o rolê, né? E aqui. Olha aí, né? Vai botar essa aqui. Bacurau, né? Wolfenstein, lista de Schindler, certo? Aí, mais o que é central nessa representação cultural do nazismo, ou seja, no nazismo, entre aspas, é que ela não diz respeito ao conjunto de políticas, ideologias e práticas desenvolvidas na Europa entre a década de 20 e 40. O nazismo não é sobre eugenia, sobre Wilhelm München,
sobre supremacismo branco, sobre lei do mais forte, sobre alta cultura, sobre a verdadeira beleza. O nazismo é sobre uniformes pretos, flâmulas brancas, campo de concentração, saudação com braço em riste e um bigode. Aí a gente chega no cerne da questão. Décadas e mais décadas de nazismo nos deixam cegos ao próprio nazismo. E cada vez mais nós só conseguimos identificar um nazista se ele tiver uma suástica no braço. Ou nos tornarmos incapazes de identificar políticas nazistas. Quando Jair fala que não vai morrer de Covid porque tem histórico de atleta, ele é nazista. A noção de que ele está propondo se chama darwinismo social e parte do pressuposto que determinadas mortes são politicamente justificáveis se sustentadas em um pseudobiologismo que disciplina e separa os corpos entre os aptos e os inaptos. Para a sobrevivência, eugenia, nazismo. E é isso. Né? Aí a gente vai entender que, a partir disso é que eu quero dizer, né? É que existe outra forma da gente enxergar o fascismo e o nazismo históricos, né? E não tem que separar. É uma coisa só, né? Sendo que houve mudanças. A história ela não é a mesma, né? Há anos atrás. Então, logo, fascismo e nazismo não vai ser o mesmo. Ele vai mudar. Ele vai arrumar uma roupagem nova. Ele vai se adequar aos novos tempos, né? Aí daí a gente começa a pegar os grupos e subgrupos nazistas e fascistas da atualidade, né? Que é onde eu queria chegar, são esses grupos de internet, são esses 4chan, que é onde os incels se reúnem, que é onde esses subgrupos Red Pills vão se reunir, certo? São grupos que odeiam mulheres, que se juntam para teorias conservadoras, nacionalistas, segregacionistas e outras coisas mais aí, que vão colocar a mulher, os negros, os latinos, indígenas como os vilões da história, enquanto eles estão sendo atacados. Aí tenta se dividir em grupo. Aí uns são mais restritos aos seus próprios grupos, enquanto outros são mais amplos, digamos assim, né? Que aí querem abarcar, por exemplo, as masculinidades. Aí vai atrás dos macho alfa, aí tem atitude alfa. É você que tem atitude beta, você não é bem-vindo, porque quem tem atitude beta tem atitude inclusiva, tem atitude de aceitar mais o próximo. Já a atitude alfa, ele quer se sobrepor, ou seja, é uma atitude fascista, é uma atitude nazista, é uma atitude de extrema direita. É isso. Aí não adianta você dizer, não, mas é red pill, mas é isso aqui, é aquilo outro. No final das contas, à noite, em cima do travesseiro, quando você vai botar a cabeça lá, ele sonha com Hitler, ele sonha com nazismo, com fascismo. É isso, é ali que é o objetivo dele. Aquele tipo de eugenia, aquele tipo de soberania, eu acho, supremacia, é isso. Aquele tipo de supremacia. Basicamente isso que eu queria chegar, né?